Oi, amigo do canal Anjo que Guarda, Leandro Tambelli. Eu estou aqui hoje com vocês para falar de um tema muito importante. Hoje eu quero falar para vocês, mesmo aqui que está muito frio, mas eu quero falar para vocês sobre os bens materiais no tratamento pós-AVC. Muitos dos pacientes que se encontram acamados, eles tinham uma vida antes do AVC numa forma. Antes que eu me esqueça, ativa o sininho e se inscreve no canal para receber as notificações. E qualquer dúvida, peça informação embaixo, alguma dica, né? Porque os cuidadores que cuidam de pacientes muitos anos como eu, temos uma experiência muito longa em hospitais. Então a gente tem detalhes muito particulares sobre o paciente e sobre tratamento. Mas vamos falar sobre os bens, como eu estava falando. Os bens materiais que os pacientes têm e quando sofrem um AVC hemorrágico, isquêmico ou algum problema neurológico, né? Ou até mesmo tratamento oncológico, né? Tratamento de câncer, de doenças graves. Os pacientes, quando se encontram debilitados, os bens particulares daquele paciente fica muito à disposição. Por quê? Porque os pacientes não têm mais como usufruir. Se ele tem uma loja, ele não tem mais como trabalhar na loja. Se ele tem um carro, ele não pode mais dirigir o carro. Então, se ele tem uma casa, ele não administra mais uma casa, uma fazenda, ou até mesmo um barzinho, uma mercearia, ele fica incapacitado. Então, os bens daquele paciente, automaticamente, a família ou as pessoas próximas resolve administrar da forma deles, que eu acho um erro. Por quê? Porque muitas famílias oportunistas não cuidam do paciente. Os pacientes se encontram debilitados numa cama e ficam usufruindo dos bens do paciente. Entendeu? Tem muita gente que tem esse hábito. Faz parte, já está impregnado na cultura do Brasil, esse tipo de pensamento. Eu falo por experiência própria. Minha mãe entrou no centro cirúrgico de um AVC hemorrágico e um tumor cerebral, e o meu irmão já estava retirando as coisas da loja, levando a chave do carro, levando o que ela tinha de valor. Ela tinha uma loja de música na Parangaba, em Fortaleza. Ele levou tudo. Então tudo que ela tinha de valor, que ela trabalhava e que ela fazia os trabalhos dela, no momento que ela se teve acometida de um AVC, o meu irmão com a esposa confiscou o material. Entendeu? Como é que é feito isso? Coloca uma pessoa, diz que, por exemplo, no meu caso, eles falaram que eu não tinha direito a nada e que eles iam ficar com tudo. Obrigado. Então o que acontece? É uma situação muito séria. Por quê? Porque o paciente se encontra numa cama. Se o paciente tem um carro, se ele tem as coisas pessoais dele que valem um valor, você pode vender e utilizar aquele dinheiro para ajudar no transporte hospitalar, para ajudar na fisioterapia, para ajudar aquele paciente numa alimentação melhor, entendeu? Então o que acontece? Todo paciente que tem um bem, um imóvel, um carro, um objeto de valor, quando fica acometido de uma doença grave, vem as pessoas oportunistas e pegam aquele material. Eu sei que não é todo mundo. Não estou também querendo dizer que são 100%, mas que é mais de 50% dos brasileiros que são acometidos de doenças graves. Acontece isso, acontece. Se vocês acharem que o que eu estou falando é mentira, procure assistente social do hospital mais próximo de você
e peça a ela, pergunta a ela os relatos que assistentes sociais do Brasil todo, dos hospitais públicos, têm sobre maltratos dos idosos, maltrato com os pacientes, tá entendendo? E quando o paciente não tem nada, a família nem liga, abandona no hospital e fica à mercê do governo, de uma prefeitura, de um assistente social, e atrás do BCP, né? Aquele benefício é um benefício que o governo fornece para pessoas que estão debilitadas, sem renda, né? Aí são acometidas de uma doença grave, a assistente social daquele hospital, que o paciente está internado, dá entrada. Quando o paciente não tem carteira de trabalho assinada, não tem parente, não tem nada de valor, não tem bem nenhum, o paciente entra numa fila para receber esse benefício, que no geral é um salário mínimo. Não dá direito a 13º, que é o LOAS, né? Também tem o LOAS. Não dá direito ao 13º nada, mas é um benefício de um salário mínimo. Mas voltando ao assunto dos bens, se você é um paciente que você tem suas coisas particulares e as coisas particulares suas, você foi acometido de uma doença grave, você tem que nomear um procurador, né, fazer uma procuração para o paciente ter direito de uma pessoa ajudar, né, a responder pelas coisas daquele paciente. Porque tem família que pega o cartão do idoso, fica recebendo aposentadoria e não repassa nada para os pacientes, tá entendendo? Eu estou falando em cima do que eu vejo nos hospitais. As pessoas também têm que entender que eu não estou nem mentindo nem brincando, não. Eu estou falando uma coisa que é muito séria, um agravante que acontece na rede pública, que a gente que está lá dentro, a gente vê. A gente vê. Porque para você ter um cuidador cuidando de uma pessoa acamada dentro de um hospital, tem que ter dinheiro, minha gente. Não é barato, não. Então, se o paciente tiver um carro, uma casa, tudo, que pode ser vendido para ajudar no tratamento do paciente, tem que ser feito. Porque o carro, a casa, não paga, não salva a vida, não. O que salva é tratamento. Então, quando o paciente tem os bens deles pessoais, ele tem que fazer isso. Eu errei de não ter lutado pelos bens da minha mãe? Não, eu lutei. Eu cheguei até a lutar. Eu fui na loja da minha mãe, já tinha uns homens lá dentro tirando as coisas e transferindo tudo para casa do meu irmão. Tinha um homem estranho, mal encarado, olhando para mim, dizendo que eu não tinha direito a nada. Então, quando as pessoas vão para tomar posse do que não é delas, eles vão dispostos a tudo. Não pense vocês que uma pessoa que vai tomar posse do que não é delas, eles vão lá pedindo licença não, viu? Não vão mesmo. No período antes da minha mãe ter o problema que ela teve de câncer de mama, eu tinha comentado com meu irmão o sofrimento todo dela, né? Porque ela fez 3 anos e meio de fisioterapia e a pobrezinha andava 3 quilômetros a pé. O seu François, que era o contador da minha mãe, ele viu durante 3 anos e meio a pobrezinha da minha mãe passando na frente do escritório dele de contabilidade na Parangaba, a pobre da minha mãe subindo e descendo comigo. Gente, é um sofrimento muito grande. Então, se eu tivesse o carro da minha mãe, eu não sei dirigir, mas eu venderia o carro, usaria o dinheiro para contratar alguém para ficar fazendo o transporte dela. Mas família não pensa no bem-estar do paciente, não. Porque na cabeça do meu irmão, a minha mãe, além de inválida, ela já estava morta para a vida. Ele nunca teve respeito por ela. Então, o que ele queria eram os bens. Então, uma vez eu falei num dos vídeos aí que a gente ficou só com a geladeira, o fogão, uma televisão velha. Ficamos só com coisa básica, né? De dentro de uma casa, né? Um sofá, uma cama velha.
Aí o que acontece? Quando eu me mudei para um apartamento, a minha mãe só assistia televisão, a pobrezinha acamado. Vocês sabem que um paciente acamado, eles ficam debilitados. Mas sabe o que acontece? As pessoas não se colocam no lugar do paciente. Aí na época, uns 3 anos atrás, teve um Black Friday e eu fiz um trabalho. Porque antes da pandemia eu fazia uns trabalhos e com esse dinheiro desse trabalho, eu juntei e comprei uma televisão de 50 polegadas para minha mãe. O único objeto de valor que a minha mãe tem hoje é uma televisão que eu comprei para ela. Mais uma vez, porque faz 4 anos que meu irmão não vê minha mãe, né? Ele só teve lá 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos atrás. E quando teve com ela, foi para ir dizer que ia vender o carro dele, que ele pegou o carro da minha mãe e disse que o carro era dele. Aí disse que ia vender o carro e ia dar o dinheiro para a mulher dele, que era a mulher da vida dele. Imagine para uma mãe fazendo tratamento de doenças graves, ouvir que seu carro vai ser vendido para o dinheiro ser dado para a mulher do meu irmão e a pobrezinha precisando de dinheiro e eu fazendo campanha, gente, na internet para cuidar da minha mãe. Tem pessoas que não têm noção do que faz na vida, não. Tem pessoas que parecem que é gente doida, só pode. Aí ele olhou para a televisão e disse assim para ela: e essa televisão de 50 polegadas? Se a senhora morrer, quem é que vai ficar com as coisas? Olha a conversa do meu irmão, perguntando se minha mãe morresse, quem ia ficar com a televisão. A minha mãe: você quer tirar a televisão, que foi o único presente que eu ganhei, que foi o seu irmão que me deu? Aí ele disse: não, a senhora vai morrer, não vai precisar da televisão, não. Aí ela disse: não, mas eu não vou morrer agora, não. E se eu morrer, quem fica com a televisão aí é o Leandro, que cuidou de mim, que sou eu. Mas não, as pessoas, mesmo tendo só uma televisão como bem, meu irmão ainda queria. Você está entendendo? Então esse vídeo é para explicar o que é que acontece com os pacientes quando estão doentes, acamados, e tem as coisas deles de valor, coisas pessoais, que vem as pessoas oportunistas levar, porque acham que o paciente vai morrer, que o paciente não precisa mais. Gente, as coisas é do paciente. Os objetos e os bens é do paciente. Ninguém pode mexer nas coisas do paciente, não. Eu não briguei com meu irmão na justiça. Teve até um amigo meu que falou com o juiz, sabe? Na época, falaram com os advogados. E ele disse para mim, meu irmão, que se eu fosse falar na justiça, ele ia alegar que ele fez as coisas e faz as coisas porque ele tem filho, ó. O que justifica? Ele ter filho e querer as coisas da minha mãe. Não, não justifica, não. Sabe aqueles homens que querem fazer graça para a mulher? Para aparecer? É triste, gente, é triste. É muito triste. Então o que acontece? Eu faço esse vídeo para esclarecer. Quem tiver seus objetos de valor, suas propriedades, nem que seja uma bicicleta, lembre, não deixe com ninguém. Você não sabe se vai precisar de um remédio, você não sabe se vai precisar de um leite, de alguma coisa. No caso da minha mãe, precisou de um monte de coisa, meu irmão não ajudou em nada. Levou tudo que ela tinha e nunca comprou nenhuma caixa de remédio. A coisa é séria, gente, não estou brincando, não. É coisa de polícia, entendeu? E fica postando, sabe? Esse povo assim posta assim, foto enchendo a cara de uísque, tá entendendo? Viajando, passeando. E a mãe doente. Eu sei que a gente entrega a Deus e Deus vai mostrar na prática que pessoas assim não prosperam, não. Tem uma vida condenada pro resto da eternidade, né? Porque eu acho que filho que faz isso com pai e mãe é pela eternidade. Então o que acontece? A minha mãe aconteceu isso, entendeu? Aconteceu isso, é muito triste. É deprimente, sabe? E eu falo porque eu tenho outros amigos que também passam por isso, que têm propriedades, que perderam a sua casa, perderam os seus carros, perderam tudo. Nos hospitais, os relatos
que a gente ouve dentro dos hospitais é triste, minha gente. Vocês não têm noção. Tem cada relato. Quando eu falo isso é porque eu estou falando em cima de base do que eu vivencio. O que é que eu vivencio? Hospitais, emergências, centro cirúrgico. E esses lugares a gente tem os relatos. Quantos idosos hoje se encontram em casas para idosos, né? Em casas para manter pessoas da melhor idade, em asilos, e essas pessoas foram roubadas. Vocês têm noção de quantos idosos estão nos asilos que foram roubados no Brasil pelos seus parentes? Milhares. A assistência social dos hospitais tem relatos tristes. Quantas assistentes sociais no Brasil não sabem desses relatos? Se você conhece um assistente social na sua cidade, que trabalha no hospital de rede pública, procure saber, procure se informar com ela se o que eu estou falando é mentira. Vocês vão ver que é verdade. Tá entendendo? Vocês vão ver que é verdade. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não podemos perder o pouco que nos resta, porque um parente ou outro vem pegar as coisas das pessoas. Não. Você está doente, mas você não está morto não. Enquanto o coração bater, ainda tem vida. Vida que segue. E você também tem que ser que nem eu, falar sem filtro. Ninguém tem que estar poupando ninguém, passando a mão na cabeça de ninguém não. Sabe por quê? Porque ninguém, na hora que você está na cama do hospital, vai se colocar lá no seu lugar e você vai sair não. Porque quem vai ficar no hospital meses é você. Então você tem que saber que independente de você estar acamado, com problemas de doença, com problemas sérios, você não pode abandonar. Nem pode se entregar, não pode ter depressão. A depressão é o inimigo em qualquer tratamento. Também não quero ninguém brigando com família, ninguém batendo boca. Para isso existe lei, entendeu? Procure um advogado, procure seus direitos, tá entendendo? Todos nós temos nossos direitos. E não existe essa de você pegar os bens de um paciente e se apossar e dizer, não, ele está acamado, porque o meu irmão disse isso. Eu vou levar a chave do carro porque ela não vai dirigir mais. E levou e sumiu com o carro. E as pessoas tudo vendo e aplaudindo, sabe? Os parentes, por família do meu pai, ajudando o meu irmão a fazer tudo isso. É triste, né não? É muito triste. Então, é isso que eu estou dizendo. Porque nessa hora, os parentes que não gostam de você, se juntam tudinho, faz um time, sabe? Um time de porcaria. Aí se junta todo mundo, faz essa rebelião, pega suas coisas de valor e dá fim. Eu conheço um senhor, meu Deus, que o filho dele vendeu os 2 carros dele, vendeu a casa e botou o pai no asilo. Isso é vida? E a família do meu pai, lá no Ceará, uma família que tem lá que não presta lá no Jardim América, porque não presta. Uma pessoa que faz essas coisas para mim não presta. Sabe o que a família falou, meu Deus do céu? Mandou um recado para mim que eu deveria arrumar um emprego e botar minha mãe no asilo. Que o lugar dela era para ficar no asilo. Então, se uma pessoa dessa liga para mim e manda eu pegar minha mãe e botar ela no asilo, eu devia mandar eles ir tomar onde? Aí o povo depois quer que a gente tenha paciência. Não tem não, minha gente. Você tratamento de câncer, reabilitação de AVC, aneurisma cerebral, tumor cerebral, fratura, um monte de problema. Ainda tem que aturar família. Se minha mãe tivesse com dinheiro como era no passado, que sustentava a família todinha, que estava sustentando um monte de gente que não presta, aí minha mãe prestava. Porque ela não sustentava porque ela queria não, porque o meu pai tinha esse hábito, sabe? De sair distribuindo dinheiro para a família. Meu pai tinha esse costume feio. Então, vocês também não podem ficar distribuindo dinheiro para ninguém não. Porque ninguém compra ninguém. Quando meu pai morreu, não teve direito nem de ficar na casa do pai dele e da mãe dele, que ele ajudou a construir. Porque a família, quando você perde tudo, diz que você não vale nada, que você não tem nada, entendeu? Meu pai foi muito humilhado, morreu sozinho, meu Deus, pobrezinho.
Eu não tinha um carro, né? Porque o carro da minha mãe foi levado. Eu não pude nem me despedir com a minha mãe do meu pai, porque a gente não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada, foi levado tudo da gente. Quando meu pai morreu, a gente teve que ficar em casa, um luto calado, entendeu? E quando fomos pro velório, ainda fomos humilhados, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o velório, a família todinha se juntou e chegou do lado do caixão e disse, olha, a gente gastou 4 mil reais para fazer esse velório. Imagina uma pessoa com AVC se restabelecendo, ter que ouvir isso. Gente, é um inferno. Então, quando você tem alguma coisa de valor, vocês têm que entender isso. Quando você tem alguma coisa de valor, você não pode jamais abrir mão das suas coisas para deixar para ninguém, porque você pode precisar, você pode estar acometido de uma doença grave, precisar daquele dinheiro, precisar desse bem para fazer um tratamento. Minha mãe não teve as coisas dela de valor, mas a minha mãe teve uma coisa que poucas pessoas têm. Ela teve um filho. Eu sou um filho presente. Eu sou um filho no passado, no presente e no futuro. Não sou um filho de palavrinha não, eu sou um filho real, tá entendendo? E pela minha mãe eu luto, eu brigo. Esse canal eu fiz para contar a nossa saga, a nossa luta. Porque tem muita gente que a gente passa por tudo isso e ainda tenta matar a minha mãe. Porque uma pessoa que tem problema de saúde grave, entendeu? Família é assim. Enquanto não matar você, meu filho, não sossega não. Tem aquele povo, né, que tem a índole ruim. Que índole é de berço, viu? É coisa de sangue. Quando você nasce com sangue ruim, não tem quem mude não, meu senhor. Não tem mesmo. Então vocês que têm coisas de valor, objetos de valor, carro, casa, tudo, vocês não dê a ninguém. Preste atenção no que eu estou dizendo. Porque senão vocês vão parar lá no asilo ou numa casa aí abandonado e a família fica com as coisas de vocês tudinho, porque é isso que eles fazem. Quando a pessoa fica acamada e doente, inválido numa cama. A gente tem que ter cuidado com quem a gente fala, porque nem todo mundo é amigo. Tem gente da família que lhe beija pelas costas, ele cospe. Se lembre disso. E tem que falar as coisas na cara, que nem eu, sem filtro. Porque ninguém está mentindo não. A gente só tem que ter medo quando a gente estiver mentindo. Minha mãe doente com AVC e a família todinha dizendo que eu não era filho do meu pai. Vocês têm noção, meu Deus, você quer isso para uma mulher dizendo que eu não sou filho do meu pai, minha mãe é acamada? É muita maldade, gente. Mas isso sabe o que é? Para a mamãe passar mal, para ela adoecer, para ela ter um outro AVC, para ela ter um infarto, tá entendendo? Porque tem gente que vem com essa índole de espírito de porco, sabe? Aquele espírito de porco, de gente que não presta, podre, que chega fede. Pois é, minha gente. Tem gente que faz isso, entendeu? São pessoas mal amadas, são pessoas que nunca teve uma família, nunca teve um marido, nunca teve um lar. Porque quando você tem um marido, um filho, tem uma casa normal, é lindo. Porque toda família briga, não tem família perfeita não, toda família briga. Toda família briga. Agora, você caluniar as pessoas, aí já é grave, né não? Então, esse vídeo é sobre isso. A gente tem que brigar pelos nossos direitos. Se você se sentir humilhado na sua família, não fique calado. Aprenda a falar. Aprenda a se impor. Se você está numa cama debilitado, levanta a cabeça. Os humilhados serão exaltados, já disse o Pai. Os humilhados, ó, o Pai disse, os humilhados serão exaltados. E como eu digo sempre, para essas coisas que acontecem na vida, tudo que não serve para a gente puxa a cordinha. Puxa uma vez, puxa duas, porque às vezes, né, tem que puxar duas, três, porque às vezes a merda é grande e não desce. Tudo que não presta, a gente dá descarga. Então essas pessoas que incomodam a gente, fazem essas coisas ruins com a gente dá descarga. Entendeu? Se vocês têm direito a alguma coisa, vá na justiça, entendeu? Busque seus direitos, mas não fique calado não. Fique não. E nem entregue suas coisas para ninguém não, porque o povo toma posse. O povo toma posse do que é seu. Entendeu? A dica de hoje é sobre os bens. Bens dos pacientes, né? Vitimados de AVC e vitimados de problemas graves como câncer e outras doenças.
que as pessoas acham que as pessoas, porque está acometida de uma doença, ela já morreu para a vida. Ninguém morreu não, só quem sabe a hora da gente ir é Deus. Tá bom? Um beijo a todos. Desculpe os desabafos, mas a gente tem que falar. Eu sei que tem muita gente aí que está sofrendo, está inseguro, mas se entrega na mão de Deus. Tenham fé. Fé e religião não se discute. Tenha a sua fé, independente de religião, tenha fé. Você vai sair dessa e você ainda vai contar a vitória, tá bom? A vitória está dentro da gente. Busque a sua força interior, brigue pelo que é seu e vida que segue. Se inscreve no canal, ativa o sininho e um beijo a todos. Tchau!